Dizem que a dor de pedra nos rins é uma das piores dores que existe. Parafraseando a Dani Calabresa, que sentiu essa dor em 2018, ela disse o seguinte: é a pior dor do mundo. Palavras da Dani Calabresa, parece que você está mijando um laptop. Mas por que será que tanta gente tem cálculos renais? Será hereditário? Será o estilo de vida? Será a idade? Tem uma época do ano em que a pedra no rim fica mais frequente? A gente vai descobrir tudo isso juntos e juntas hoje aqui no Conexão Viva Bem. E para me auxiliar nessa tarefa de desbravar o tema, eu recebo o urologista Dr. Leonardo Borges. Bem-vindo, doutor. Prazer imenso ter você aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado. E poder compartilhar aqui conhecimento e trazer informação para cada vez um maior número de pessoas é o nosso papel aqui. Sem dúvida. Eu me lembro da Dani Calabresa porque eu estava com ela na Dança dos Famosos, participando também em 2018, quando ela teve a crise de pedras nos rins. Eu me lembro do desespero dela. Ela queria muito participar, ela queria muito dançar, mas a dor era insuportável, insuportável. Então, primeiro eu queria começar pelo básico, assim, como é que esses cálculos se formam? Isso é muito importante saber, né? Porque quando a gente está falando de uma cólica renal, né, a dor de pedra nos rins, é porque o pior já aconteceu, né? A pedra já foi formada, ela está sendo eliminada e o paciente, nesse momento, ele está tendo uma crise de dor, que aí a gente vai falar mais adiante, mas tem que manejar essa crise, tem que manejar essa dor. Mas para a formação, né, como a gente vai falar sobre prevenção de formação, é voltar ao básico, né? A gente pode usar um exemplo, né, daquela mistura de água com açúcar. Então, se a gente tem muito açúcar num copo, você vai ter o açúcar cristalizando num copo. Se você tem pouca água no copo, esse açúcar também vai cristalizar. Não sei se ficou claro, mas eu vou tentar entender o seguinte: quanto mais água para ser eliminada pelos rins, essa urina sai mais diluída e menos chance de se precipitar e se formarem os cálculos. Por isso a importância de beber água, né? É o principal fator de risco, né? Então, se a gente for trazer, tirando as síndromes familiares, existem alguns pacientes que têm história familiar importante, ou seja, grandes números de pessoas na mesma família com a formação de cálculos. Mas tirando esse fator específico, a grande maioria dos pacientes que têm cálculos renais, a gente tem que puxar a orelha mesmo. É o paciente que não bebe água, é o paciente que não se hidrata da forma correta. Agora, a gente falou da formação. A dor, ela vem na hora que a pedra está sendo expelida? Exatamente. Muitos pacientes têm cálculos renais e não são cientes disso, né? Eles não têm nem a ciência e muitas vezes até eliminam os cálculos renais sem saberem que estão eliminando. Às vezes um paciente tem um mal-estar abdominal, ele acha que ele eliminou esse cálculo, porque na verdade é um cálculo muito pequeno, e ele não toma conhecimento que foi a eliminação de um cálculo. Já aqueles cálculos maiores, quando eles vão ser eliminados pelo ureter, o ureter é o canal que liga o rim até a bexiga. Quando os cálculos vão ser eliminados pelo ureter, eles acabam ficando impactados, eles ficam parados nesse ureter, impossibilitando a passagem de urina e gerando a dilatação do rim. A dor vem disso. O rim, quando dilata, ele tem terminações nervosas na sua cápsula que são estimuladas. E como você falou, é uma das dores piores que existe. Quando a gente classifica o padrão de dor, a dor vai de 0 a 10 em medicina, a dor score 10 é a dor classificada como a dor de cólica renal. A dor de parto está em quanto? Também está em 10. Exato. Mas em parto tem muitas mães que acabam tendo um parto que é de uma forma muito natural e sem dor. Que bom que é assim. Não, e tem a liberação toda hormonal que ajuda a aguentar a dor, né? Exato. Diferentemente da cólica renal, que na verdade ele está num momento de aflição e de dor e acaba só exacerbando essa dor. Medo, né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo também. Exatamente. Agora, além da dor, quando a pessoa, antes, né, se ela tem algum outro sintoma que pode ajudar ela a identificar que ela está com cálculo renal? Muito difícil. Geralmente, se o cálculo renal é grande, se ele tem um cálculo renal maior, ele pode ter algum incômodo lombar. Mas a maioria, vale a gente reiterar aqui, a maioria dos pacientes que têm cálculos renais são assintomáticos. Então o que vale a primeira coisa para a gente falar, né? Não seria tanto a cólica renal. A dor é de um cálculo descendo pelo ureter, ou seja, poderia chamar de cálculo de cólica ureteral ou dor renal por obstrução ureteral. É uma forma talvez um pouco confusa de dizer, mas lembrando que o paciente que tem cálculo renal, se ele não procurar o médico, se ele não fizer um check-up, se ele não fizer uma avaliação, muitas vezes ele não vai saber que ele tem e vai ser pego de surpresa, às vezes em piores momentos possíveis, em tarefas onde ele não possa faltar ao trabalho, em momentos de viagem. Por isso é bastante importante que ele faça sempre um check-up, descubra os cálculos enquanto estão nos rins e assintomáticos e muitas vezes, se tiver necessidade, trate-os antes de eles trazerem a dor. A partir de que idade é importante fazer esse check-up? Na verdade, os cálculos renais são mais comuns nos pacientes entre 20 e 40 anos de idade, mas a gente percebe cada vez mais uma incidência maior em crianças. A gente procura cálculos renais em crianças, geralmente naquelas que têm malformações. Existem crianças que nascem com déficit de drenagem do rim, às vezes uma dificuldade de drenagem da urina. Há uma condição chamada estenose de Jupe, que é a estenose de um canal do ureter, da saída do rim. Esse paciente deve ser investigado para a presença de cálculos renais.
Mas a grosso modo são os adultos jovens, a partir dos 20 anos até os 40 anos, que são os que têm maior incidência de cálculos renais. Eu citei aqui a Dani Calabresa no comecinho do nosso programa, né, que teve cálculo renal em 2018, mas muitos famosos já passaram por essa experiência super desagradável, como o Júnior Lima, que precisou cancelar um show em 2018 para fazer a cirurgia de retirada de um cálculo grande. Depois disso, o Júnior postou que ia passar a beber mais água, e isso é que a gente acabou de falar. Faz muito bem, né? Porque a água é essencial para evitar, né? Exatamente. Eu sempre falo para o paciente, quem tem cálculo renal tem a obrigação de ter uma urina clara, uma urina branca, urina bastante diluída, ou seja, tá com você consegue prevenir essa formação de cálculo se você se mantiver bem hidratado e evitar uma situação como essa do Júnior, que precisou cancelar um compromisso profissional importante. Outro que teve que cancelar uma gravação do MasterChef em 2017, foi o Henrique Fogaça, que também teve uma crise de dor por pedra nos rins. O ator Bruno Galhaço também já passou por esse problema, teve que ser internado em 2019 por cálculo renal, e isso acabou afastando ele por um tempo das gravações da novela O Sétimo Guardião. E no ano passado, a Patrícia Poeta, apresentadora, também teve que se ausentar das gravações do É de Casa por conta das dores causadas pelas pedras nos rins. E a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro, também já teve que lidar com esse problema. A gente viu aí pessoas bem diversas, né? A gente já falou da faixa etária mais comum dos adultos jovens, mas atinge mais homens ou mais mulheres? Geralmente mais homens, e não teria um fator conhecido para isso. Geralmente a época do ano é importante falar também. Você disse aí algumas pessoas que tiveram interrupção de questão de trabalho, mas muitas vezes interrompe as férias dos pacientes. Pior ainda, né, gente? Então aquele momento que é para ser gostoso, é uma coisa que eu falo bastante no consultório, por mais que seja ruim, que a gente queira evitar uma cirurgia, tente fazer de uma forma preventiva para você escolher o dia de ter o problema. Muitas vezes o cálculo que precisa ser tratado, você escolhe o dia do tratamento, você escolhe quando vai querer passar por aquele incômodo, mas não vai ser pego de surpresa mais adiante, né? Você não vai precisar evitar uma viagem de férias. Por que eu cito as férias? Porque geralmente no momento de verão aqui no Brasil, que é que muitos vão para regiões costeiras, para praia, tudo isso, a gente tem um quadro de desidratação, às vezes transpira muito mais, você perde a sua rotina de se hidratar como geralmente é, e é nesse momento, às vezes, que existem a maior incidência de cálculo renal, de cólica renal propriamente dita. Então também puxar a orelha aí para quem é formador de cálculos e sabe que tem cálculos, beber mais água no verão é importante para isso. Para todo mundo, principalmente para quem tem mais chance de ter cálculo, né? E além dessas pessoas que eu acabei de falar, tem também a querida Patrícia Maldonado, que vai contar pra gente a história dela com as pedras nos rins. Eu tive alguns episódios de pedra nos rins ao longo da minha vida, eu acho que uns 5, 6 episódios. Já tive desde o mais simples, o mais tranquilo, né, de dorzinha leve, até dor que se assemelha à dor do parto. Em todos esses episódios eu tive a dor quando a pedra já estava para sair. Vamos dizer que é uma cólica menstrual, ai, olha que combinação, com uma cistite, uma infecção urinária. É uma coisa meio misturada, dá um incômodo na hora de fazer xixi, é uma cólica que dá vontade de ficar encolhida, de ficar dentro da banheira, de ficar com o chuveiro quente ligado, de ficar de bruços, sabe? As dores sempre foram muito parecidas, então a partir do segundo episódio eu já sabia, quando eu começava com a dor eu já sabia. E aí morando no Brasil, eu desde ia ao pronto-socorro e tomava Buscopan na veia, que era uma coisa muito comum, e na hora eu fazia e passava dor. Eu fiz um procedimento que coloca enfim, não sei o que, mas uma sonda, sei lá, e tira a pedra. Eu tive que fazer aquela litotripsia. E até que eu tive o último episódio, agora em 2021, no meio do ano, eu comecei a sentir uma dor e ela começava sempre no fim da tarde, ia piorando muito. E cheguei no hospital aqui, não diagnosticaram, eles diziam que não era pedra no rim. Chegando no Brasil para um trabalho, eu tive uma dor muito forte e já liguei para o meu médico, ele já falou, vai para o hospital. Chegando lá, já tive que fazer uma cirurgia de emergência. Segundo ele, eu tinha uma pedra que estava quase que obstruindo o canal da uretra, já estava uma situação bem delicada. Eu tive que ficar com aquele duplo J nos 2 rins. Ele teve que fazer um procedimento também para limpar. Eu tinha muitas pedrinhas lá dentro, que eram pequenas, mas não pequenas a ponto de saírem sozinhas. Depois que eu tirei o duplo J, graças a Deus eu não tive mais nenhum episódio, né? Já faz 1 ano e meio, mais ou menos. O cuidado que eu tenho é tomar bastante água. Segundo meu médico, não tem relação com a minha alimentação. É muito hereditária, meu avô tinha, meu pai tem pedra no rim, meu irmão tem pedra no rim, então assim,
é uma coisa de família. Meu médico disse que, obviamente, ele fala para evitar alguns alimentos e tal. Enfim, acho que eu aprendi, de novo, né, a conhecer muito o meu corpo e tô bem esperta agora, mas espero que eu nunca mais passe por isso, porque é uma dor horrorosa. Espero ter ajudado de alguma maneira aí com a minha experiência. Um beijo enorme pra todo mundo, que vocês não tenham pedra no rim, porque é horroroso. E Mari, um beijo pra você. Valeu, até a próxima, viu? Beijo, Patrícia. Saudade de você também. Espero muito que você não tenha mais essa dor, que não passe mais por isso. E a Patrícia, doutor, citou o duplo J. Explica pra gente o que é o duplo J, para que ele serve. O catéter duplo J é um catéter que é inserido após a cirurgia, né? Então, existe uma cirurgia chamada ureterolitotripsia ou ureteroscopia, que é um procedimento com o paciente sob anestesia, onde se insere uma microcâmera pela uretra, se atinge a bexiga e vai no ureter, que é o canal que liga até o rim, identificar onde está esse cálculo. E aí o cálculo ele vai ser retirado com pinço, ele vai ser fragmentado com laser, vai desobstruir o fluxo, mas tudo isso gera um inchaço, gera um edema. A própria pedra, a própria presença dela pode gerar esse edema. E como todo inchaço, uma torção de pé gera um aumento de volume, no ureter também. Esse aumento de volume vai persistir com a obstrução do canal. Então, depois de uma cirurgia de tratamento de cálculo, você deixa um catéter duplo J dentro da via urinária para aumentar a drenagem dessa via urinária e aliviar a dor, diminuir a inflamação e conseguir fazer a passagem de urina. Esse catéter geralmente ele fica entre 7 e 10 dias. Numa cirurgia bem sucedida, como ela citou aqui, esse catéter ele é retirado depois de aproximadamente 10 dias. E dói? A retirada? Dói. Muitas vezes a presença do catéter é associada como dor, mas essa dor é do pós-operatório, do procedimento. Mas a presença do catéter, que é um corpo estranho, vai incomodar, vai dar um sintoma, uma vontade de urinar mais frequente, uma sensação de cistite. A presença do catéter na bexiga irrita essa bexiga com vontade de urinar mais frequente. Na grande maioria dos pacientes isso é muito bem tolerado. Uma parcela pequena deles, como em tudo na vida, pode ter uma reação maior e um pouco mais de dor. E falando em dor, ela citou, né, fez uma comparação com cistite junto com cólica menstrual. Foi assim que ela descreveu a dor, né? Tem alguma descrição que seja mais comum da dor? Quais são os tipos de dor mais comuns? Sim, a dor da cólica renal ela é uma dor migratória, né? A cólica renal ela pode começar com uma dor lombar, onde o cálculo está saindo do rim. Você tem que imaginar que ele tem que descer pelo ureter e chegar até a bexiga. Então, a depender da região do ureter que esse cálculo ficar impactado, que vai depender do tamanho do cálculo, quanto maior o cálculo, maior a chance dele ficar na porção mais alta do ureter. Então, se o cálculo está parado no ureter proximal, o paciente vai ter uma dor lombar, que pode se irradiar para a região lateral do abdômen, ou ele pode ter uma dor que se insinua para o abdômen inferior e muitas vezes até irradiando para a região genital, uma dor que desce. Quando o paciente está com o cálculo já quase na entrada da bexiga, esse cálculo já está quase para sair, aliás, é uma coisa interessante de falar, quando o cálculo sai do ureter e cai na bexiga, ele não causa mais dor. E ele sai pela uretra, por baixo, ele sai sem dor alguma. Então, quando o cálculo está quase na entrada da bexiga, ele dá um sintoma irritativo, uma vontade de urinar mais frequente, um ardor semelhante a uma cistite, como ela bem disse. Quando a gente está falando de tamanho, a gente está falando de que tamanho? O que é um cálculo grande? Os cálculos são chamados grandes acima de 1 centímetro. Tá. Geralmente cálculos abaixo de 5 milímetros, enquanto no rim, são cálculos que a gente acaba fazendo um tratamento conservador. A gente espera a eliminação desse cálculo, porque muitas vezes ele é eliminado espontaneamente, com um pouco mais ou menos de dor, mas sem necessidade de cirurgia. Já naqueles cálculos de 7, 8 milímetros ou maiores do que 1 centímetro, são os cálculos que a gente opta por fazer tratamento antes deles descerem por ureter, enquanto o paciente não tem dor. E aí é a confiança no profissional que está cuidando de você, para você poder explicar para o paciente e falar: eu acho que você deve tratar esse cálculo para evitar uma possível cólica renal no futuro. Quem já teve vai tratar com Exatamente. certeza, né? Vamos entender um pouquinho mais, vamos ver o que foi notícia sobre esse assunto. A primeira reportagem fala sobre uma paciente da Índia. Ela retirou 206 pedras. O rim pode ficar comprometido depois de tantos casos assim? Ele pode, assim como ela, assim como os outros que foram citados aqui, a Patrícia, a incidência de cálculo renal ela é bastante comum na população, ela pode chegar até a 10, 15% das pessoas. E dessas que tiveram cálculo renal, 50% delas vão reincidir com cálculo ao longo da vida. Então, muito provavelmente, uma paciente como essa citada na Índia, ela foi formando cálculos ao longo da vida, porque não trataram os cálculos e novos foram formando. E aí que eu acho que é o ponto mais importante, que deve ser tratado com o urologista ou com o seu nefrologista no consultório. Tratar o cálculo, tirar os cálculos que já estão, eu acho que é o primeiro passo do tratamento de quem tem cálculo renal. Mas a partir daí tem muito a ser feito, a gente tem que falar de prevenção. A investigação da causa dos cálculos, hoje eu considero no consultório o que é mais importante para ser feito. Se você conseguir identificar, se você precisa dar um puxão de orelha nesse paciente porque ele não se hidrata o suficiente, ou porque se ele se alimenta mal,
ou muitas vezes porque ele tem alterações metabólicas genéticas, familiares, que eu preciso dar uma medicação para ele para evitar a formação dos cálculos. Então, assim, a gente precisa fazer essa prevenção, de todo modo, eu acredito que seja o mais importante. E como você me perguntou, se pode trazer alguma repercussão, pode sem dúvida alguma. O paciente que tem múltiplos cálculos, múltiplos episódios de obstrução desse rim, esse rim vai sofrendo com o passar do tempo. E em alguns casos, infelizmente, isso pode acontecer, apesar de raros, o rim que sofreu por muitas vezes com cálculos renais, ele pode desenvolver insuficiência renal, que é o que a gente quer evitar com sucessivos tratamentos. Tem uma outra notícia aqui, que eu acho que vai deixar todo mundo impactado, que é um caso raro de pedra de 5 centímetros que se formaram na vagina de uma paciente. Esses cálculos, eles podem ocorrer em qualquer parte do corpo, além dos rins, da vesícula? Quais são os mais comuns? Não, geralmente há um pouco uma mistura. São diferentes doenças. Tá. O cálculo da via biliar ou da vesícula biliar nada tem a ver com o cálculo de vias urinárias. São diferentes metabolismos. A mesma coisa é esse cálculo de vagina. É um caso raro, muito provavelmente foi formado em cima de alguma alteração que ela possa ter sido, às vezes alguma calcificação em cima de um processo inflamatório que foi gerado. Então, assim, não tem relação com os cálculos renais, muitas vezes não. E a última notícia não é necessariamente sobre cálculos, mas é sobre a saúde renal e serve como um alerta. Segundo essa reportagem, estima-se que em 2040 a doença renal crônica pode ser a 5ª maior causa de morte no mundo. Por que existe essa previsão nada animadora, doutor? Envelhecer é perder reservas. Nós temos uma função renal muito boa enquanto jovens e nós vamos perdendo função renal com o passar do tempo, assim como outras funções também, né? E o rim sofre agressões ao longo da vida por diversos fatores. Um dos principais dele é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. É um dos principais fatores para levar um paciente aqui nesse país para a realização de hemodiálise. E pouco se fala sobre isso, Exatamente, né? E é uma coisa muito comum, porque você consegue comprar em farmácia sem receita, muita gente está com uma torção ou com uma dor lombar e se automedica. Então fazer um uso por 2, 3 dias em situações esporádicas, eu acho que até não é tão maléfico, o paciente tem esse direito de se tratar, mas em situações, às vezes aqui não tem essa informação ou não tem esse conhecimento, faz uso crônico de anti-inflamatórios, isso faz mal para o seu rim. A gente falou um pouquinho, eu ouvi você falar sobre os alimentos, né, que podem ajudar a desenvolver pedras nos rins. Que tipo de alimento é perigoso nesse caso? Primeiro lugar que a gente precisa citar aqui é o consumo de sal, né? O sódio é um dos principais vilões na formação dos cálculos. Muito porque, ao fazer uma ingestão aumentada de sódio, a necessidade de excretar sódio por esse corpo, ela passa por excreção também de cálcio. Então o cálcio, às vezes, ele ganha o papel de vilão, mas ele está sendo eliminado juntamente com o sódio, que foi um erro de dieta, ou seja, um excesso de alimentação com sódio, com sal, e o cálcio acaba ganhando esse vilão. O cálcio é eliminado na urina e por esse aumento de concentração ele se precipita, ele forma um cálculo e muitas vezes o sódio foi o causador. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Não é o cálcio o vilão na dieta e nós urologistas e também os nefrologistas não orientamos a diminuição de ingestão de cálcio, a diminuição de ingestão de leite ou derivados lácteos. Isso seria um erro que deve ser cada vez mais informado para a população. Mas é preciso lembrar também que o sódio, né, ou o sal, não tá só naquele saleirinho em cima da mesa que você coloca, tá distribuído por uma série de produtos industrializados, você vai lá ver no rótulo sódio, né? A gente come muito mais sal do que a gente consegue enxergar, né? Exatamente. O consumo de sódio por dia, ele deveria ser por volta de 2.000 miligramas, né? Isso deveria ser o nosso consumo. E a gente não tem esse controle, né? Numa dieta hoje contemporânea, com produtos industrializados e muitas vezes em fast food, fora de casa, você não consegue fazer esse controle. Mas em situações onde a gente consegue, ou seja, aquele paciente que é formador de cálculos, ele deve evitar colocar o sal na sua salada, no seu alimento, ele deve evitar o consumo de refrigerantes ricos em sódio, ele deve tentar controlar isso. E no caso dos tratamentos para os cálculos renais, o que determina se vai ser cirúrgico ou não é o tamanho? Tamanho e localização, né? Então quando a gente tem um paciente com cálculo, eu preciso saber, é um cálculo renal ou é um cálculo que está descendo pelo ureter? Se for um cálculo renal, geralmente a gente vai indicar tratamento nos cálculos grandes, naqueles pacientes que têm cálculos onde a gente já imagina, por estatística, que esse cálculo não vai sair, que esse cálculo vai ter dificuldade para ser eliminado. Então a gente oferece para esse paciente um tratamento preventivo para que ele escolha quando tratar e não seja pego de surpresa na migração desse cálculo. E a presença desse cálculo lá, embora assintomático, aumenta o risco de infecções, aumenta o risco de problemas renais e de uma cirurgia numa situação não ideal, né? De uma cirurgia numa situação de cólica renal, onde ele pode estar fora de grandes centros, fora de acesso a uma boa medicina, mas também ser operado num processo inflamatório infeccioso, que não é a situação ideal para se fazer a cirurgia. E qual que é a cirurgia menos invasiva? Existem diversos tratamentos para cálculos renais. Isso vai ser de acordo com a localização do cálculo, a densidade desse cálculo. A gente consegue fazer exames hoje, por exemplo, uma tomografia computadorizada,
que consegue me dizer se esse cálculo é mais duro, mais denso ou menos. Em cálculos menos densos, a gente pode fazer um tratamento pouco invasivo chamado LECO, ou litotripsia extracorpórea de ondas de choque. O que seria isso? É um aparelho que é acoplado na região lombar, sem corte nenhum, e esse aparelho ele gera ondas vibratórias, e essas ondas elas vão ser direcionadas com foco para a região onde está o cálculo. E esse cálculo ele vai vibrar e vai fragmentar e vai ser eliminado. Isso serve para cálculos menores e para cálculos menos densos, menos endurecidos. Já os cálculos maiores ou os cálculos que são mais duros, a ureteroscopia é um tratamento com uma microcâmera que sobe pelo ureter e vai até o rim para se fazer a fragmentação desse cálculo com laser. Essa é a cirurgia laser que nós falamos para tratamento dos cálculos. E se a pessoa não sentir dor e tiver cálculos bem pequenininhos, fazer acompanhamento, ela pode deixar o cálculo lá paradinho? Ela deve passar sempre com o médico dela de confiança para fazer o segmento se esse cálculo não está crescendo. E ela deve beber bastante líquido para que ele não cresça e que não surjam outros também. E em qualquer sinal de dor, conversar com o médico dela para saber o que ela deve fazer. Porque se ela deixar lá, os cálculos forem crescendo, pode evoluir para uma doença mais grave. E aí ela perdeu a oportunidade de fazer um tratamento menos invasivo. Você tratar enquanto o cálculo é menor é mais simples do que tratar um cálculo muito grande no rim. Todo mundo tem aquele amigo, aquela tia, aquela vizinha que tem uma receitinha mágica para tratar a pedra no rim, então tá na hora da gente saber o que é mito sobre esse assunto. Tomar 2 litros de água por dia reduz o risco de pedras nos rins. Reduz. Essa, a grosso modo, é a orientação que nós médicos falamos para os pacientes. Deve-se ser tomado entre 2 e 2,5 litros de água por dia, mas também deve-se controlar a quantidade de urina que se produz. Ou seja, a urina no paciente formador de cálculos ela deve ser clara, ela deve ser quase um amarelo citrino ou quase branca. E se ele tem uma vida bastante ativa, um paciente que pratica bastante esporte, 2 litros para ele vai ser pouco. Já para aquele outro paciente que tem uma constituição física menor ou transpira menos, 2 litros para ele seja o suficiente. Então ele deve controlar o quanto ele ingere, mas também o quanto que ele urina. Pedras nos rins podem gerar doenças cardiovasculares. Mito ou verdade? Mito. Não teria relação de doença cardiovascular com pedras nos rins. Eu não associaria essas duas doenças. Comer tomate com semente. Essa é clássica, né? Pode dar pedra no rim? O tomate ele já foi associado a uma série de coisas, né? Talvez porque ele seja fácil acesso na nossa dieta. Mas não tem relação com a formação de pedras. E o chá de quebra-pedra funciona? O chá de quebra-pedras é mais um dos mitos. Ele tem uma função que talvez seja uma função diurética, né? O chá de quebra-pedras ele faz com que o paciente, além de ingerir uma quantidade grande de líquidos, porque geralmente é aquela amiga, aquela vizinha, aquela avó que orienta que se toma em quantidade grande, ele tem uma função diurética e talvez isso pudesse aí ajudar na eliminação dos cálculos, mas ele não previne nem dilui os cálculos que já estão lá. Esse a gente já falou, mas vamos reforçar, só existe um tipo de pedra nos rins. Não, isso é importante a gente falar. Existem diversos tipos de cálculos renais e os cálculos eles podem ser à base de cálcio, por exemplo, oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio, à base de ácido úrico, que é o cálculo de urato, relacionado a alguns medicamentos, como indinavir, que é um antirretroviral, e aí com algumas síndromes familiares, como os cálculos de cistina. Tem algum que é menos pior que o outro? O mais comum, né, o cálculo mais comum é o cálculo à base de oxalato de cálcio, ele responde por quase 80% dos cálculos e a grosso modo, a nossa orientação, no que nós falamos aqui, foi direcionado para esse perfil de cálculo. E é verdade que beber água durante a crise pode ser ruim? É bastante ruim, essa é uma outra orientação que nós não falamos para os pacientes. A gente deve imaginar o seguinte, a ingestão de água na doença renal, no cálculo renal, é para se diluir urina, para não se precipitar os cristais e não formar cálculos. Uma vez que você já tem um cálculo formado e ele está descendo, você tem que falar com o seu médico qual medicamento você pode tomar para aumentar a chance de expulsão desse cálculo e quais medicamentos você deve tomar para aliviar a sua dor, para suportar a gente chama isso de terapia expulsiva, né, para suportar a dor enquanto o cálculo está migrando. Se você faz uma ingestão em excesso, existem diversos estudos, inicialmente controversos, mas hoje já bem sedimentado, se você faz uma ingestão de líquido em excesso, pensando em empurrar esse cálculo com excesso de urina, você nada mais vai fazer do que aumentar a sua dor. Porque o cálculo, às vezes, ele está impactado, você produz muita urina, esse rim dilata e você tem mais cólica. Então, não façam isso. Mantenham a hidratação conforme necessário. E a gente já falou aqui do calor, né? O que você sugere, doutor, para quem está na praia, no calor, curtindo umas férias e quer evitar o surgimento de cálculos? Em primeiro lugar, aproveite as férias, descanse bastante, né? Isso é uma das épocas mais gostosas do ano, devem aproveitar, mas não esquecer da saúde, tanto para isso quanto para diversas outras coisas. Não deixar de tomar os seus medicamentos, os seus remédios para os pacientes que têm doença, mas lembrar que deve se deixar uma hidratação um pouco acima do que o seu padrão ao longo do ano, porque você está transpirando mais, você está talvez praticando mais esportes e você precisa olhar sempre a cor da sua urina, que tem que estar clara para que você não esteja nesta fase
formando cálculos e não venha pagar a conta ao longo do ano. Dicas de ouro para evitar pedras nos rins, além de beber 2 a 2,5 litros de água por dia. Então vamos lá, acho que em primeiro momento sempre acompanhe a sua cor da urina, você tem que ser um paciente sempre bem hidratado. Se você tem uma história familiar ou pessoal de formação de cálculos, você deve levar uma vida pensando em que você também é um paciente sob risco disso. Então sempre se manter hidratado. Tentar, na medida do possível, evitar o excesso de consumo de sal, o excesso de consumo de sódio. E aí existem situações peculiares, né? Então, se você já eliminou um cálculo, é importante você procurar um médico para fazer análise desse cálculo, para tentar identificar a causa. Existem exames que podem ser feitos de sangue e de urina, que vão nos direcionar para situações individuais, aquele paciente talvez, e aqui não é mito, para algum paciente específico o uso de suco de limão pode ser importante, para outros pacientes a diminuição do consumo de carne vermelha, para outros a diminuição do consumo de sal, ou seja, procure o seu médico, saiba qual que é a sua predisposição e aonde é a sua falha, que às vezes é genética, e a gente tem que arcar com isso. E corrigir para que você não passe por situações inesperadas. Obrigada, doutora, adorei. Obrigada pelos esclarecimentos todos, viu? Que bom, obrigado. Gente, é isso, né? Se cuidar, se tratar, prevenir e procurar saber se você tem essa propensão ou não, porque ninguém quer passar por essa dor. Bebe bastante água e a gente se vê no próximo Conexão Viva Bem. Qual?